Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai fazer você, se conhecer de um jeito, meu amor, que tu vai olhar pra você assim, você vai começar a descobrir pedacinhos, camadas, facetas de você mesmo, que você vai falar assim, gente, não era que essa doida tinha um pouquinho de razão? Quem é essa doida? Quem é essa doida? Sou eu, Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok, @Andréia Chociai. Também temos conteúdo valiosíssimo Deixa a dica aqui, não é porque é meu não, mas aproveita, me segue por lá também. Curte esses conteúdos, se fizer sentido pra você, obviamente, espalha essa mensagem para que mais pessoas também possam talvez virar uma chavinha dentro delas. Especificamente hoje, antes de mais nada, eu acho que eu já disse isso em outros episódios, a grande maioria, na verdade, a maioria esmagadora do que eu trago aqui, são sensações, são sentimentos, são pensamentos, são experiências que eu tive. Porque nada melhor do que você usar a própria experiência, as próprias situações que você viveu para analisar o que você aprendeu. Porque já dizia, né? Se o erro do outro, se o conselho do outro valesse pra gente, a gente ia ser, olha, tá anos-luz na frente. Mas a gente vê a pessoa fazendo errado, vê se dando mal, e a gente vai lá e faz o quê? A gente faz igual. Igualzinho, porque não vale. Enquanto você não vestir a pele, não sentir ali na pele com você, muitas vezes não vai funcionar. Então, quando eu dei o nome para esse podcast, Descobri, era eu, Andréia, descobri com situações, com vivências e coisas que me aconteceram. Raríssimas vezes eu vi alguém se lascando e falei, não vou fazer isso, e poupei algo comigo. Mas na grande maioria eu tive que ir lá e colocar o dedinho no fogo para ver que ele queimava mesmo. E tem uma sensação que me permeia vez ou outra, e é engraçado... Meu Deus, ontem eu tava lendo um livro e eu tive essa sensação. Geralmente a gente costuma ter uma sensação de comparação no nosso dia a dia, no nosso entorno, com as pessoas que nos cercam, ou então com o que a gente vê nas redes sociais. Pessoas das quais a gente não faz a menor ideia quem é, de onde veio, como veio, enfim, e tende a se nivelar ali no mesmo nível dessa pessoa e colocar a comparação em jogo. Nas redes sociais, extremamente injusto, porque eu sempre digo que o que tá nas redes sociais é palco, ninguém ali mostra bastidor, raríssimas vezes. Então você, na verdade, fica comparando o seu bastidor com o palco de outras pessoas. Então, não sei de onde veio, não sei qual é a história, não sei se o que ela está falando ali é 100% verdade. Não conheço, nunca vi na minha vida, não faço ideia de onde veio, a família, o histórico, enfim. Então, acho meio loucura, não que eu não faça. Sou ser humano. Já falei pra vocês. Falo sobre maturidade, falo sobre autodesenvolvimento, mas não sou uma pessoa que ainda está 100% madura e nunca estarei. E sim, as minhas opiniões mudam muito. Conforme a minha vivência, conforme eu vou mudando, elas mudam sim. Então, sou super honesta de dizer que várias vezes ali na rede social eu me comparei. Por que com a pessoa, por que com a fulana, por que desse jeito. Tá. Mas, quando a gente vem, ontem, né, quando eu tava lendo um livro muito bom, tô adorando, por sinal, chama Beleza Oculta. Acho que é Beleza Oculta, depois eu vou confirmar pra vocês. Mas é demais, Lucinda Riley, eu acho que escreveu. Tô adorando esse livro. Não me deem spoilers, que eu já tô na metade. E aí tem uma hora lá que o cara, ele usou uma frase assim, e aquilo me pegou de um jeito, assim, meio torto. Porque é o filho do cara falando pra ele, né? Ele falou assim, nossa, eu fico admirada, eu olho meu pai, como que em 30 anos ele conquistou esse império todo que ele conquistou. E naquela hora... eu olhei e falei assim, 30 anos. Lógico, uma ficção. Olha o nível de loucura, uma ficção. 30 anos. 30 anos. Eu tenho 40. O que eu conquistei? E entrei nessa paranoia maluca.
Vez ou outra isso acontece quando eu, por exemplo, vejo alguém que é mais novo do que eu conquistando algumas coisas materiais. Então, quando alguém compra aquela casa, mas não é uma casa, não, uma puta de uma casa. Carro nunca me pegou, mas enfim. Eu acho que casa, quando a pessoa tem um trabalho que você vê que tá dando certo, que tá rendendo e tudo mais, e a pessoa é mais nova do que eu. Isso me pega num lugar bem torto. Trato, penso a respeito, tento racionalizar ao máximo esse sentimento, porque isso é meu, eu tenho uma tendência a racionalizar. Por que eu tô sentindo isso? De onde tá vindo esse sentimento? O que eu posso fazer pra mudar, pra ele não me machucar tanto assim? E eu vou tentando dar alguma razão pra não ficar só na emoção. E é muito comum eu ter esse tipo de sentimento, principalmente com pessoas mais novas. Então eu vejo pessoas talvez tendo uma posição no trabalho que eu não tenho, ou sei lá, uma casa. Por exemplo, meu maior sonho é ter casa. Eu moro muitos anos em apartamento, assim, meu sonho da vida é morar numa casa. Eu sei que aqui na minha cidade é complicado você morar numa casa, assim, em qualquer bairro. Não é uma cidade cheia de criminalidade, mas, assim, eu sou cagona, eu trabalho em casa, fico sozinha em casa o dia inteiro, então, assim, é complicado. Então, o melhor dos mundos seria uma casa num condomínio fechado. E às vezes, quando a gente entra, assim, num condomínio fechado e eu começo a olhar aquelas casas, assim, eu falo, meu Deus, o que essa pessoa fez para conseguir ter uma casa aqui num lugar como esse, desse tamanho? É sempre o que eu fico pensando. O que essa pessoa fez? Com o que ela trabalhou? Como ela conseguiu essa oportunidade? Como que ela construiu? Como que ela juntou esse dinheiro? Enfim, e eu fico me pensando isso. Quando eu vejo uma pessoa mais nova em alguns lugares que eu gostaria de estar, isso me pega atravessado. Porque me vem automaticamente aquela sensação tenebrosa que sempre permeou a minha vida, que é a sensação do atraso. Que eu tô sempre atrasada. Eu sempre acho que eu estou atrasada. Então, quando eu fui para minha escola, quando eu ganhei a bolsa lá, que eu sempre conto, do colégio, que era particular, eu vi os meus amigos tendo experiências das quais eu fui ter muitos anos depois. Poder comprar o que eu queria, poder viajar para onde eu queria, tal. Eu me lembro que quando eu passei na faculdade, na UEM, a UEM, para quem não conhece, contextualizando, é uma das melhores universidades do Paraná e é pública. Concorrência ferradíssima. E assim, acaba que sendo essas faculdades estaduais e federais, elas sendo muito elitista, porque basicamente elas são tão concorridas que quem passa é a pessoa que teve muita condição de ter uma base de estudo muito grande. Então, quem estudou em escola particular, quem conseguiu fazer um Kumon. Gente, meu sonho era fazer Kumon. Nossa, meu Deus! Meu sonho era fazer Kumon. Enfim. Então, são pessoas que tiveram a oportunidade de estudar melhor e conseguiram aquela vaga. E eu me lembro que quando eu entrei na minha sala, eu lembro que tinha 4 meninos. Não era a realidade da sala toda, mas obviamente meu olho estava sobre aquelas pessoas. Mas especificamente em 4 meninos, que eu me lembro que os 4 ganharam pela aprovação no vestibular. Na época era o Supra-Sumo PS 2004. Eles ganharam um Golf, aquele Golf sapão, quando lançou o Golf sapão, sabe? Meu, os moleque, fedelho, sei lá, 19, 20 anos. Zero. Os 4 Golfs, zero. E uma vida assim, tipo, tranquila. Eles iam de carro pra faculdade, eles voltavam pra casa, tinha comida feita, tinha almoço, aí voltava pra estudar e tudo mais. E eu olhava aquilo assim, eu pensava, meu Deus, como a vida dessa pessoa é tranquila, né? Porque enquanto ele tá pensando em voltar pra casa e vai ter uma comida pronta, mora na mesma cidade que estuda, eu tô aqui
pensando aonde eu vou ficar, o horário do almoço inteiro, porque eu morava em outra cidade. Mais do que isso, o que eu vou comer? Foi a época das vacas magras na minha vida, meu Deus do céu. O que eu ia comer? Aonde que eu ia descansar? Ficava perambulando pelo campus, uma hora na biblioteca, uma hora na cantina. Não tinha onde ficar. A aula acabava às 11h45, eu tinha que esperar até 1h30 perambulando pelo campus. Não tinha um lugar assim pra você deitada, tirar uma pestaninha, nem nada. Sozinha. Aí era acabar a aula, correr pro terminal, que ficava umas 5 quadras da faculdade, tentar pegar a circular mais vazia possível e voltar numa viagem que era de 27 km, que a gente faz hoje o quê? Em 25, 30 minutos, fazia em 1h20 por aí de ônibus. E ainda chegar em casa, estudar e comer, enfim. E aí quando eu olhava, eu falava assim, nossa, como a vida dessa pessoa é fácil. E obviamente eu fiquei me comparando isso e dentre outras coisas. Só que isso eu acho que foi provocando em mim uma sensação de estar sempre atrás. É como se eu tivesse sempre atrasada. Então aquele sentimento, aquela coisa de nossa, a hora que eu tô conseguindo chegar neste ponto X, os caras já estão em Y. E aí quando eu começo a conseguir chegar em Y, os caras já estão em Z. E aí a hora que eu começo a chegar em Z, os caras... É como se todas as pessoas que eu olhava ao meu redor, elas estivessem um passo na minha frente. Essa foi sempre a minha sensação. Que as pessoas, assim, uma analogia que eu adoro utilizar, que é, estávamos todos não no mesmo barco. Nós estávamos todos na mesma água. Mas uns estavam de lancha, outros estavam de caiaque, outros estavam em cima de uma tabuinha, outros estavam em cima de uma porta tipo Jack Rose do Titanic, outros estavam, sei lá, com um simples, uma boiazinha. Então, estávamos todos no mesmo mar, mas não da mesma forma neste mar. E eu fiquei carregando isso por muito tempo. E aí trouxe todos os problemas que eu já falei em outros episódios, de coisas compulsivas, de consumismo, de escolhas erradas, porque eu vivia tentando chegar rápido nessas coisas que eu não tive lá atrás. Então eu queria, só que assim, é como se as pessoas tivessem sempre um passo na frente. Então quando eu consegui ter dinheiro para comprar tudo que eu queria, essas pessoas já estavam na segunda viagem internacional. Tipo, se eu chegasse na viagem internacional, os caras já estavam assim, no terceiro apartamento. Então, eu olhava para a vida dessas pessoas e era como se tudo para elas tivesse muito encaminhado, muito azeitadinho e muito fácil. Automaticamente, a sensação de atraso, ela volta. E eu trato muito, vocês não têm ideia, eu trato muito essa sensação de atraso. Só que aí, uma vez me disseram uma frase, e eu tento relembrar dela quando esse sentimento vem todas as vezes, que dizia assim, como é que você tá se comparando a sua posição no mundo, se achando atrasado, se enquanto essas pessoas estavam vivendo, você estava lutando para sobreviver. Enquanto essas pessoas estavam vivendo. Então, enquanto os meus amigos viviam, eles tinham a locomoção, eles tinham como estudar, eles tinham alimentação, eles tinham uma casa pronta, moravam na mesma cidade, tinham dinheiro pro Xerox, conheciam as pessoas. Eu estava no completo oposto, tentando sobreviver. E essas pessoas conseguiam tirar maiores notas, essas pessoas conseguiam ir bem. Por quê? A gente não conta o peso só o tempo que eu perdi em transporte era o tempo que esse pessoal chegava em casa, descansava e já começava a estudar. Quando essa galera já tinha descansado e começava a estudar, eu estava chegando na minha casa. Eu ia pensar em me alimentar, descansar um pouco,
pra ter que começar no outro dia muito cedo, tudo de novo, 5 horas da manhã, e dali aqui, pega ônibus e desce pra UEM, e vai lá, e estuda, e fica, o que eu vou comer? Não tinha dinheiro pra muitos xerox, então tinha que ficar vivendo emprestando dos outros e tal. Não era uma época que a gente tinha celular com foto, meus amores, então pensa no BO que era. E eu tento me lembrar disso todas as vezes. E ontem, quando eu li isso no livro, eu ia até trazer outro tema hoje, mas isso ficou martelando muito na minha cabeça, porque eu comecei a entrar naquele vórtice da comparação. Ah, mas será que, nossa, eu já deveria estar com isso, eu já deveria estar fazendo isso, eu já deveria estar com o meu terreno, pelo menos meu terreno no condomínio, e que eu tô fazendo isso, e que eu tô... Mas, cara, tem gente que saiu muito na minha frente. Mesmo sendo mais novo, teve gente que saiu muito na minha frente. E eu não tô falando isso aqui, pelo amor de Deus, isso até não tem nada a ver comigo. Eu não tô colocando aqui numa pauta de vitimismo, ou numa pauta de, eu vou aceitar isso pra minha vida. Não. Foi tudo isso que me fez muito guerreira. Cara, foi tudo isso que me fez muito Xena. Vocês não estão entendendo. Eu falo que tudo que eu tenho, onde eu cheguei hoje, eu cheguei por causa dessa pobreza miserável lá de trás, por causa dessa gana imensa de querer vingar essa pobreza, de fazer diferente. Eu não aceitei meu status, não, querido. É isso que eu preciso fazer. Então vamos fazer, trabalhar, então vamos trabalhar. Vamos fazer 3 trabalhos. Então, assim, não é pra se vitimizar. Mas o que eu tô trazendo aqui, e novamente, às vezes eu trago algumas coisas pra que eu escute, mas porque sempre tem alguém, talvez, no mesmo caso, ou passando pela mesma coisa que eu, não dá pra comparar. Não dá pra eu olhar pra algumas pessoas, por exemplo, numa rede social. Isso acontece muito com criador de conteúdo. A métrica da vaidade, que são o número de seguidores. Foi um negócio que me pegou por muito tempo no começo, assim, quando eu comecei a criar conteúdo, eu quero, meu Deus, eu preciso bater os 10 mil, que era da época do arrasta pra cima, lembra? Não, eu preciso conquistar o arrasta pra cima, eu preciso conquistar, preciso, tá, bati os 10 mil. Achei que ia ser a pessoa mais feliz do mundo quando batesse os 10 mil. Bati os 10 mil, olhei e falei, tá. Não, agora tem que bater 20, aí tem que bater 30, tem que bater 50. Agora tem que bater 100, agora tem que bater 200, agora tem que bater 300, agora tem... Até que um dia, eu tava conversando com uma amiga minha que também é criadora de conteúdo, e a gente tinha sempre assim, a mesma, mesmo tamanho de público, mas nossos nichos são muito diferentes. E ela falou, cara, eu acho que você consegue monetizar muito mais do que eu, porque você tem outras redes, você tem podcast e tudo mais. Eu acho que o nicho que você pegou é muito bom para publicidade também, enfim. E ela falou, eu acho que no final das contas você acaba ganhando mais dinheiro do que eu, porque isso aqui é meu trabalho, tá? Caso vocês não saibam, número de seguidores não paga conta, né, querido? Então você consegue monetizar mais, você consegue fazer mais, enfim. Naquele dia virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, bom, eu preciso alinhar minhas expectativas. Eu quero uma métrica de vaidade, onde as pessoas vão olhar e falar, nossa, ela é uma pessoa com 500 mil seguidores. Ou eu quero fazer dinheiro com 500 mil seguidores. Tendo vindo de onde eu vim, eu quero a grana. Pra mim não importa. 300 mil, 400 mil. Não, pra mim importa eu tenho uma audiência suficiente que quando eu for vender algo, quando eu for indicar algo, essa audiência ela vai confiar em mim. Tanto é que eu, mesmo com pouquíssimos seguidores, eu sempre fui muito fiel de tipo, só vou divulgar a coisa que eu acredito, que eu uso, entendeu? E aí tem muito esse lance da comparação. Então eu converso com outras pessoas que estão criando conteúdo e falam, olha a fulana, ela cria um conteúdo tão raso, um conteúdo tão besta, que não sei o quê, e ela tem mais seguidores do que eu, e não sei o quê. E aí eu fico pensando, eu falo assim, tá, mas você sabe o background dessa pessoa? Você sabe de onde ela veio? Você sabe as facilidades que ela teve ou dificuldades que ela teve? E aí a gente fica nessa de começar a entrar numa pira, de comparar. E eu lembro que ela falou assim, não, mas ela começou junto comigo. Tá, ela começou junto com você, mas ela teve as mesmas facilidades que você? Ou você teve as mesmas facilidades que ela?
Talvez ela escolheu algo, talvez ela saiu na frente, porque, sei lá, a pessoa fala melhor. Porque a pessoa é mais bonita. Porque, gente, sério, beleza vende. Isso é uma falácia. A pessoa diz, não. No mundo ideal, não deveria ser importante, mas importa. O belo importa. A gente gosta do belo. A gente se fascina pelo belo. E aí eu tentando explicar pra ela que assim, cara, não tem como a gente achar que sai todo mundo do mesmo ponto, que começa todo mundo junto. Não dá pra comparar caminho de quem tá lutando pra sobreviver com quem só está vivendo, aproveitando as coisas boas que tem na vida. Pessoas que... Gente, eu detesto essa frase. Todos temos as mesmas 24 horas. Não! Você pode ter muita força de vontade, mas não são as mesmas. Porque quando eu estava competindo com essa galera dentro de sala de aula, a gente não tinha as mesmas 24 horas. Não tinha. Mas isso não me fez me vitimizar. Pelo contrário, me fez sonhar em ter as 24 horas dessas pessoas, de ter o tempo livre, de ter um tempo para descansar. Porém, eu não posso me colocar numa cobrança excessiva o tempo inteiro, me sentir mal por isso, achando que eu estou atrasada. Não está atrasado quem luta para sobreviver, se comparando com quem está apenas vivendo. A nossa maior regra de comparação, e isso é muito forte, precisa ser com quem eu era ontem. Então, hoje, por exemplo, quando eu olho e falo assim, tá, eu não tenho a minha casa no condomínio. Vou ter ainda, não tem minha casa no condomínio ainda. Eu tenho ela na minha cabeça, vai ser uma casa em U, assim, ó, com a piscina central, todos os cômodos dão pra essa piscina. Casinha pequena, 2 quartos, sala, cozinha, assim, ó, pequenininha, mas, sabe? Eu já tenho ela na minha cabeça aqui. Eu não tenho ela, mas eu não preciso mais pegar ônibus, morando numa cidade e trabalhando na outra. Hoje a gente mora num apartamento, graças a Deus, extremamente muito bem localizado, onde a gente mora. Graças a Deus agora neste aqui temos silêncio, não tenho vizinho em cima. É uma paz de Deus esse lugar. Então quando eu olho para trás, na Andréia pegando ônibus, pegando circular, eu penso, hoje eu tenho mais tempo. Hoje eu tenho mais tempo, hoje eu posso descansar, hoje eu posso fazer as minhas coisas com mais calma. Então, meu amor, essa agonia que você está sentindo se comparando, achando que, meu Deus do céu, não tem como se comparar, meu Deus, já perdi, eu já comecei perdendo. Sai dessa. Sai dessa. Principalmente se você é uma pessoa que está lutando para sobreviver. Principalmente se você é uma pessoa que está lutando pelo mínimo, pelo básico. Esquece se comparar com gente que está apenas vivendo e curtindo a vida. Eu preciso ouvir isso. Então eu tô falando pra vocês, eu tô falando pra mim. Ou seja, tomei uma tamancada gratuita. Um beijo, até a próxima.